você já está há quase 2 décadas à frente do Osasco, não é isso já? Isso. É um tempão, é uma vida, né? E ainda coleciona passagens por seleções do Brasil, Peru e Quênia, como eu falei aqui na abertura. De que maneira o vôlei te transformou, não só como técnico, não, mas também como esse ser viajante que viaja com o esporte e pelo esporte? Eu agradeço muito ao voleibol. O voleibol transformou minha vida. O voleibol, hoje, ele me dá uma condição para que eu possa retribuir, ajudando também pessoas e principalmente cuidando da minha família. Então, assim, acho que nos maiores sonhos, nas melhores, eu também não imaginava tudo que ia acontecer comigo. A minha primeira viagem de avião foi através do voleibol. Sou filho de nordestinos, de metalúrgicos de São Caetano do Sul, e através de jogar voleibol eu consegui aí transpor aí fronteiras. Então, assim, sou muito grato ao esporte, sou muito grato ao voleibol, e espero que eu continue envelhecendo junto com o voleibol. Eu tenho certeza que se eu envelhecer junto com a bola de vôlei, eu não vou ser um cara tão chato, né? Então, eu quero estar junto do esporte até o quanto a energia permitir. E para onde foi essa tua primeira viagem com o vôlei? Poxa, a primeira viagem foi para o Rio Grande do Sul, foi para Porto Alegre. A gente foi disputar um campeonato brasileiro em Cruz Alta, né, pela seleção paulista. E aí a gente viajou de avião, Congonhas. Então eu lembro como se fosse hoje, meu pai e minha mãe me levando até Congonhas. Com quantos anos? Eu tinha acho que 17 para 18 anos. Uhum. Então, assim, entrar no avião, viajar, né? Então, ir para um aeroporto. Então, para mim, tudo foi... Tudo novidade, né? Foi mágico. Foi mágico e, assim... E me deu vontade de continuar podendo fazer isso, né? Então, isso aqui foi também uma grande ferramenta para a continuidade da minha carreira. Na época, um jovem atleta, sonhador, que o vôlei, como atleta, me deu muitas coisas, mas... não deu talvez o que eu sonhava, mas aí através do estudo, sou professor de educação física, as coisas foram acontecendo. Uhum. E aí como técnico, quando você vira técnico, né? Qual que é a grande diferença de viajar com um time de base, viajar com uma seleção ou com um clube como Osasco? Como é que é esse processo? Tem diferença entre tipos de clube diferente, times diferentes, essa viagem? A viagem... Que a base deve ser muito parecida com o que você sentiu a primeira vez, Sim. né? A viagem com a base, né? A Camila Bright, por exemplo, a primeira viagem internacional foi feita comigo, né, pela seleção brasileira. Então eu sempre assim, tentei de alguma forma colocar toda aquela minha alegria da primeira viagem, da primeira competição para as meninas. Então eu tentava de alguma forma impactar os lugares que a gente ia. E eu tive esse primeiro insight assim numa viagem para a Polônia. A gente foi a Auschwitz. Eu estava com a seleção da geração da Denise, a Thaís, a Fernanda Garay, e de repente a gente estava em Auschwitz e eu percebi que elas não tinham a dimensão onde elas estavam. Não por nada, porque talvez a gente não tínhamos preparado elas para o que era aquilo, né? A história, o Holocausto, Segunda Guerra. E aí, quando eu voltei, eu falei com a psicóloga da seleção, que era a Sâmia, falei, Sâmia, a gente precisa preparar melhor as meninas. Né? Elas não aproveitaram, talvez elas não vivenciaram o que aquele poderia lugar, ter aproveitado, né? A oportunidade que elas estavam tendo. E aí no final de semana seguinte que a gente se apresentou em Saquarema, na época era DVD não, era videocassete. A gente foi numa locadora lá em Saquarema e eu peguei 3 filmes, A Vida é Bela, o Menino do Pijama Listrado, e a Lista de Schindler. E aí eu juntei toda a folga e passei. E elas começaram a chorar no filme, porque elas começaram a lembrar do que elas tinham vivido em Auschwitz. Então, assim, a partir daí, toda viagem internacional, eu fazia elas estudarem, eu fazia elas pesquisarem. Eu falei assim, depois do treino eu fazia chamada oral, hein? E quem não responder, já vai ficar mais... eu tinha cortes para fazer, não era uma brincadeira, lógico. Claro. Mas aí elas foram entendendo, né, as possibilidades que o esporte estava dando para elas. E muitas delas não chegaram à seleção adulta. Então, hoje, muitas mandam mensagem no Instagram, no Facebook, falam, poxa, aquela viagem para Moscou, tô vendo aqui a Copa do Mundo, tô aqui com a minha família, e eu tô falando que eu já tive na Praça Vermelha. E, Luiz, agradeço muito a você. Então, assim... Que legal.
é um capítulo da minha história como treinador que eu guardo com muito carinho. E como jogador, você conseguiu ter esse contexto quando você viajava ou não? Não, Na época ninguém não conseguiu. tive, que as minhas viagens mais longas foram assim, por dentro do Brasil, né? Depois ainda fui atleta de Superliga, mas joguei nas capitais. Mas eu sempre gostei muito de geografia, sempre gostei muito de história. Né, e faço isso com meus filhos hoje. De vez em quando eu brinco com eles, eu pergunto, capital de tal estado, eles não respondem, falam, não, estou acreditando. Tá, de alguma forma eu tento ainda instigar isso aqui, né? A juventude hoje talvez não tenha muito o que eu tive, né, na época de escola, de fazer trabalho, de geografia e tal. Então, assim... Hoje vai pro chat GPT e resolve lá, né? Então, hoje é mais rápido. Mas se eu puder, eu ainda dou umas cutucadas, né, com eles, falo da importância do conhecimento, né, de você colocar na sua vida essas possibilidades. E é legal isso, né? Eu estava aqui lembrando, enquanto você falava, que a minha primeira viagem, eu não tinha me dado conta, tá? Minha primeira viagem para Brasília foi com o voleibol, foi para as... Eu era muito novinha. Uma viagem de ônibus. Gente, eu devia ter... muito novinha, 13 anos, eu acho que novinha, assim, pra viajar pra jogar em Brasília e tal, com um monte de meninada, assim. Mas foi isso, o vôlei que proporcionou esse primeiro contato com a capital do país, né, gente? Olha só, né? E as minhas primeiras impressões por lá. Agora, eu fico pensando, né? Porque quando você viaja para uma competição, o foco é na competição, não tem jeito. Sim. Ainda assim, vocês conseguem... encontrar tempo para conhecer lugares, para aproveitar lugares, ou depende muito da competição, depende de quanto tempo de adaptação? Como é que funciona isso, para conseguir aproveitar esses lugares? Na base, Sheila, eu coloquei isso como uma forma, como parte do treinamento, como parte da formação daquelas gerações. Então eu criava situações para que a gente pudesse usufruir daquela grande oportunidade, porque eu sabia... E até por mim, eu também não sabia quanto tempo eu ia ficar como técnico da seleção, quantas vezes eu teria oportunidade no Japão. Então eu sempre criava aquilo como, né, se for a única oportunidade, eu vou tentar de alguma forma aproveitar isso também. E aí, dentro daquilo, eu sempre falei muito da Confederação Brasileira. Falei, olha, é uma oportunidade, eu preciso desse apoio. E eles sempre, né, foram muito parceiros nesse sentido. Já como treinador de uma equipe profissional, né, e de seleções, a gente tem a performance, o resultado muito, muito junto. Então eu costumo dizer que algumas viagens eu conheci o ginásio, conheci o hotel... E o aeroporto. E o aeroporto ali, talvez... E o que você viu do vírus da van. E talvez passando e falando assim, ei, Torre Eiffel, tô aqui, tal, e já entrava no ônibus e ia embora. Então depois, algumas eu consegui repetir, mas algumas eu conheci muito isso aí, aeroporto, hotel, ginásio e algum monumento, tipo assim, poxa, vamos parar aqui para tirar uma foto e falar uma fotinho, só né? para marcar que foi, né? Mas porque a performance, o resultado, ele está muito, muito ligado. Mas se eu tiver oportunidade, eu tento de alguma forma criar uma rotina para que aquilo também faça parte do entrosamento da equipe, para que aquilo fique na memória. E assim, principalmente quando você faz viagens de preparação, isso acontece muito quando você dirige uma seleção, isso é uma estratégia minha como treinador, criar essas memórias para que aquilo fortaleça o grupo. Em algum momento eu use isso como a causa, isso como um incentivo a mais. Então assim, são estratégias que a gente vai colocando aí dentro da nossa sacolinha ali, para ser usado no futuro. Então, eu lembro que falava muito assim, olha, se a gente ganhar o jogo, categoria de base era muita troca, né? Ó, vamos jogar bem, vamos valer a pena que, ó, tem uma surpresa para vocês. E aí, muitas vezes, eu lembro uma vez, vou lembrando as coisas, eu vou falando aqui, não sei se... É isso aí. Ideia. Roberto. A gente foi conhecer, a gente estava na Itália e a gente estava perto de uma estação, né, de esqui, e as meninas não tinham visto neve, né? Na realidade, não teve neve, tinha o gelo, né? Mas para nós era neve. Para nós tá valendo. E a gente subiu, né, para conhecer, chegou lá,
E aí a gente tava com os agasalhos de nylon, fofão. Aí, de repente, uma menina pulou assim e foi escorregando. Foi embora. Aí eu falei, meu Deus do céu, se a pessoa tiver uma pedra no meio do caminho e tal. Eu falei, Deus, ó, todo mundo pode pular. E todo mundo pulou e desceu aquilo lá, até lá embaixo. Marcou assim, a vida delas, não, né? 50 metros assim, deslizando. Graças a Deus não tinha nada de risco, né? Aí chegamos no hotel, todo mundo molhado. E eu lembro do supervisor, que hoje não é vivo, o seu Elcio, falou assim, menino, você é maluco, né? Essas meninas, já pensou se elas pegam uma gripe? Eu falei, Pega uma friagem. eu falei, Elcio, mas vai ser a melhor gripe da vida da dela. vida dessas meninas, né?